No primeiro julgamento do ano, o Supremo Tribunal Federal mantém regra da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que proíbe a fabricação e a comercialização de cigarros com sabores ou aromas no Brasil. Porém, como a decisão não tem caráter vinculante, os fabricantes ainda poderão obter em outras instâncias da Justiça a liberação dos aditivos. O julgamento terminou empatado em 5-5, porque o ministro Luiz Roberto Barroso se declarou impedido de analisar o processo. A relatora do caso, a ministra Rosa Weber, votou em favor do poder da Anvisa para proibir a adição de sabor e aroma em cigarros. A Anvisa justifica a proibição pretendida, aludindo ao incremento no risco atribuído à maior atratividade conferida pelas substâncias banidas ao produto. Trata-se de asserção singela e empiricamente demonstrada de que, adicionadas aos produtos fumígenos, substâncias como açúcar, frutas, mel e temperos, entre outras, impulsionam a iniciação do seu consumo ao torná-los mais atrativos. Rosa Weber determinou ainda que a nicotina, substância presente no tabaco, justifica a existência do aparato regulatório. O ministro Dias Toffoli, que julgou inconstitucional a proibição da Anvisa, argumentou que o tabaco é matéria constitucional e que outros produtos legais podem gerar mais problemas que o cigarro. A Constituição traz o tabaco como algo lícito e faz parte da nossa cultura. Não há dúvida, senhora presidente e eminentes colegas, que não só o tabaco, não só o álcool, mas o açúcar é extremamente nocivo à saúde. Talvez de todas essas três substâncias, a mais nociva seja o açúcar. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o voto de Dias Toffoli e destacou que a discussão atinge os limites dos poderes das agências reguladoras. Mas a questão realmente que toca aqui é a questão da legalidade. Aí a gente pode fazer exercício quanto à liberdade de iniciativa, quanto à liberdade profissional, porque veja, de um dia para outro podem desaparecer profissões simplesmente porque a Anvisa ou qualquer uma dessas agências se investiu no poder de dizer que essa atividade faz mal à saúde ou a qualquer outro bem. Gilmar Mendes pontuou também que a missão dos órgãos públicos é fazer o bem dentro do devido processo legal. Além de Gilmar e Dias Toffoli, votaram contra o poder da Anvisa para decidir o assunto os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Marco Aurélio Mello. Junto com a relatora Rosa Weber, votaram a favor da resolução da agência os ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e a presidente do STF, Carmen Lúcia. Para a Anvisa, o uso do cigarro com sabor ou aroma estimula a iniciação de jovens ao fumo. A indústria alega que apenas o Congresso pode determinar a suspensão e que as substâncias são necessárias para a produção. De 2012, quando o caso teve início, até 2016, o número de marcas de cigarros com sabor cresceu quase 2.000%. Professor Vila, decisão do Supremo. Eu acho que primeiro essa observação, como deu certo no Brasil as campanhas contra o fumo, isso tem de ser lembrado. E a lei né? antifumo aqui e a lei em São Paulo e outros estados que pegou, começou em São Paulo e pegou, né? Porque lei no Brasil pega ou não pega. Então isso foi uma coisa muito importante, né? Puxa vida, o número de... Inclusive para despesas públicas do Sistema Único de Saúde do SUS, né? Que depois tem de tratar o que as grandes empresas estrangeiras fazem em relação ao cidadão brasileiro, destruindo seus pulmões, aquela tragédia toda tal. Então realmente... Tá de parabéns toda essa legislação existente no Brasil, o cumprimento dela tal. Na Europa é incrível, no caso da Itália é assustador, todo mundo fuma em restaurante e na tua frente. E adolescentes, né? Uma coisa assim assustadora. Isso no Brasil foi diminuindo. Na minha geração todo mundo fumava, né? Era uma coisa assim inacreditável tal. Então, como isso mudou, e isso é um ponto bastante positivo. Em relação, claro, eu também acho que nesse ponto a Anvisa tem toda a razão, você está estimulando através de outras formas a questão aí da utilização do fumo tal. E a fala do Dias Toffoli é uma bobagem quando ele se refere ao açúcar e tal. O Dias Toffoli, aguarde, vai assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal, hein? Em setembro, Carmen Lúcia sai e quem assume, Dias Toffoli. E ele já está preparando um novo visual. Eu observei. Fez implante, já aumentou bastante o cabelo, etc, tal, né? Tá se preparando, não sei onde ele fez implantes, fomos nós que pagamos, mas ele podia me responder uma seguinte questão: a reforma da casa que ele comprou. Até hoje ele não explicou um pequeno sobrado que virou uma mansão, né? O implante é fácil explicar. E a casa, hein?